Robson falou, eu sou filho dessa escola também, assim como vocês. Eu vou me apresentar aqui devidamente, né? Eu sou neurocirurgião e sou neuroradiologista intervencionista. Esse nome, eu não sou radiologista, tá? Sou neurocirurgião, e esse é o nome francês para neurocirurgião endovascular. Eu sou neurocirurgião endovascular. Tá? A minha formação foi aqui na UFAM, depois eu fui para a USP Ribeirão. Depois eu passei em Belo Horizonte no Instituto Neurovascular, que é o maior, talvez seja hoje o maior centro privado totalmente dedicado à neurocirurgia endovascular. E por último, eu passei os últimos meses desse ano na França, na Fundação Rothschild, fazendo neurocirurgia endovascular também. Tá? Então, assim, eu voltei para Manaus, hoje eu integro a equipe do Robson, nós temos 4 neurocirurgiões na equipe. E eu estou à disposição de vocês, tá? No final eu deixo o meu contato, se vocês precisarem, enfim, a gente vai estar integrando aí o time da neurocirurgia, da neurologia, para ajudar na graduação e também no HUGV, eu passei no concurso. Em breve a gente deve estar ajudando aí na residência também, tá bom? Eu falei já eu vou sentar aqui, tá? Se vocês não se incomodarem. A gente dá aula sentado que fica todo mundo confortável. Bom, vocês não precisam anotar nada, tá? Vocês têm prova segunda-feira. No final, eu vou passar um QR Code para vocês que vai redirecioná-los com um link direto para uma pasta que tem essa aula e mais alguns livros, os artigos, toda a minha bibliografia. Eu não mencionei slide por slide, fica poluído o slide, fica feio. Então tá tudo no QR Code que eu vou passar para vocês, tá? Então, relaxem, só prestem atenção. A minha intenção aqui com vocês é a gente ter uma conversa, na verdade. Eu não vou aqui querer ensinar para vocês técnica operatória de neurocirurgia. Talvez a gente não tenha nenhum neurocirurgião aqui, ou a média das turmas aqui da UFAM é meio neurocirurgião, é um a cada ano, né? Pelo menos era assim. Talvez com o Robson estimulando tenha melhorado. Enfim. O que eu quero passar para vocês aqui são duas coisas. O que interessa para o aluno de graduação, para o médico generalista? Duas coisas nesse momento para vocês. Uma é salvar vocês no plantão que vocês vão dar logo depois de formados. A maioria vai dar plantão de urgência ou de UTI, certo? Então, quem não gosta de neuro, tem pesadelo com neuro assim que se forma. E não precisa ser assim, tá? Existe uma lógica e vocês estudando o básico, entendendo o básico, vocês vão se dar muito bem com um paciente neurológico que vai chegar para vocês na UPA, no primeiro plantão que vocês forem dar, sei lá, no Hospital Adventista, no Hospital Santa Júlia, enfim, aonde quer que seja. E a segunda coisa que eu trouxe para vocês, qual que é a segunda coisa que interessa? É residência, é prova de residência. Isso aqui cai na prova de residência e a gente vai fazer juntos algumas questões. Então eu acho que isso é o que interessa para vocês, é saber de neurocirurgia o que o generalista precisa saber para você controlar bem o paciente e não, muitas vezes, não matar o paciente. Um paciente neurocirúrgico mal conduzido pelo clínico inicialmente, ele pode evoluir muito mal se mal manejado, tá bom? Então vamos lá. Esse é um roteiro da nossa aula. Eu vou passar 2 cenários clínicos aqui. Tá? Como é que é o seu nome? Alexandre. O Alexandre estava internado recentemente lá no Hospital Adventista e você vai voltar para lá para trabalhar. Certo? No seu primeiro plantão, Alexandre, você vai no plantão noturno. Eu trabalhei recém-formado no Hospital Adventista, hoje eu voltei como neurocirurgião. Você vai estar só você e um outro colega. O outro colega ele vai estar atendendo um paciente na sala vermelha e vai chegar um paciente para você. Tá? Esse paciente é uma mulher de meia idade, 50 anos, posuda, tá? Chegou lá de salto alto 1h da manhã, dizendo que ela é irmã do prefeito. Tá? Ela vai chegar para você reclamando porque o atendimento demorou e tudo mais, e queixando dor de cabeça forte. E ela já te avisa logo de cara que ela já tomou tramal, ela já se medicou, tomou tramal de pirona em casa, não melhorou, e que você tem que resolver a dor dela logo, porque o jatinho está esperando para ela ir para Miami daqui a pouco. Tá? Enfim, você começa medicação para ela, venosa e tudo, mas ela fala uma coisa para você, uma frase chave. Ela vira para você e diz assim:
Você pergunta para ela, como é que é essa dor de cabeça, o que você está sentindo, ela vai falar para você que foi a pior dor de cabeça que ela já teve na vida. Isso aí já soa um alerta na sua cabeça, porque você estudou um pouquinho de neurologia, você tem noção, né, para estar ali atendendo naquele campo de atendimento. A dor dela vai melhorar daqui a 30 minutos, mas ainda fica um pouquinho de dor. Você examina ela, não vê alteração pupilar, ela está neurologicamente normal, não tem rigidez de nuca, né? Daqui a pouco ela diz que a dor está um pouco melhor, mas ela teve a pior dor de cabeça na vida e ela foi enfática nisso. Você libera esse paciente, vou ter que viajar daqui a pouco. O jatinho está esperando no aeroporto. Você não libera, certo? Aí você insiste, com muita insistência, você pede uma tomografia para ela. Ela, a contragosto, faz a tomografia e essa é a tomografia do paciente. Tá? Então, a gente não tem a melhor imagem aqui com o Data Show, mas visivelmente a gente nota aqui sangue, né? Hiperdenso na tomografia, uma TC de crânio. Aqui nos espaços entre os sulcos é fácil a gente notar que tem alguma coisa errada, tem sangue aqui. Essa paciente ela tem uma hemorragia subaracnoide, certo? Se você libera essa paciente, a chance de ela morrer nas primeiras 2 semanas é de 50%. Tá? De ficar sequelada, às vezes mais de 70%. Então, assim, como eu falei para vocês, são alguns princípios-chave que a gente tem que ter, né? Depois, se preparando para a residência, você pode querer fazer clínica médica, fazer cirurgia geral, você vai estudar no medicurso, né, nos preparatórios, bem isso é muito enfatizado nas provas de residência, porque é muito importante. Essa paciente você não pode liberar, essa paciente ela vai morrer se você liberar, tá? Então, assim, o que é preciso? É preciso ter só cuidado, atenção e saber princípios básicos de neurologia e de neurocirurgia, o que o generalista precisa saber, tá? Vamos passar para o segundo caso. Como é que você chama, doutora? Beatriz. A Beatriz se formou e ela vai atender lá na UPA do Alvorada, tá? Você está lá na UPA do Alvorada, 1h da manhã, mesma coisa. Você só está indo com 2 plantonistas, um dos plantonistas está atendendo uma edema agudo de pulmão na sala de emergência. Você é a médica do plantão, só você, tá? Aí vai chegar para você um bêbado, né? 3h da manhã. Você vai ser chamado no conforto. Você dividiu o horário e tal, estava no seu horário de descanso. Vai chegar aquele bêbado em péssimo estado de higiene e tudo, e a equipe de enfermagem já torcendo o nariz, dizendo: ixi, doutor, esse aí é cliente, né? Esse aí deve ter tomado todas hoje, a mulher botou para fora de casa e tá aí. Já peguei um acesso nele, já fiz a glicemia e tudo. Isso aí nem se preocupe, é só liberar, daqui a pouco ele acorda. Mas a doutora Beatriz fez direitinho a disciplina de neurologia, neurocirurgia, estudou, e ela disse: não, mas eu vou examinar o doente, certo? Quando ela vai examinar o doente, a gente no paciente neurológico em geral, num contexto como esse, de um paciente que chega bêbado, que seja, na verdade, que chega com alteração do nível de consciência, é sempre interessante você usar o ABCDE do trauma, que a gente usa no trauma, porque é uma lógica fácil de a gente seguir. Então, num paciente que está desacordado, a primeira coisa que você precisa avaliar nele é se ele protege via aérea, certo? Senão ele vai broncoaspirar e ali na sua frente o pior pode acontecer. Então, você vai fazer o ABC, né? A via aérea dele está mais ou menos, ele está saturando bem, a pressão está boa, a frequência cardíaca aí. Mas a doutora Beatriz chega no D, né? Ela resolve fazer, então, começar o exame neurológico pela pupila. E ela encontra essa pupila naquele paciente, que a equipe de enfermagem já falou, que ele chega lá 3 vezes por semana bêbado, que é sempre a mesma coisa, mas hoje ele chegou anisou. A pupila, isso tinha um professor em São Paulo que ele falava pra gente, que a pupila é como se fosse o buraco da fechadura do cérebro. Você olhando para um paciente, você não consegue
auscultar o cérebro, você não consegue palpar o cérebro, mas num paciente desacordado, a pupila fala muito para você e ela te dá alertas importantes. Então, esse paciente, ele está anisocórico, ele está desacordado. Daqui a pouco, esse paciente, quando a doutora Beatriz está examinando ele, num primeiro momento ela já tem um Glasgow 9, limítrofe para ser entubado. Mais um pouquinho passa, ele está com aquela respiração suspirosa, certo? Mais um pouquinho passa e você nota que a saturação dele começa a cair. Você examina de novo, o Glasgow dele caiu de 9 para 7, 6. Isso é o que a gente vê no dia a dia, isso é o que vocês vão encontrar na UPA. Vocês vão sair daqui, a não ser que de repente tem um herdeiro, um filho de fazendeiro aí, não vai dar plantão na UPA, não foi o meu caso. Quando eu saí, a gente vai para o mundo no primeiro momento. Então, a gente tem que estar atento, isso vai chegar para vocês. Ela vê o paciente rebaixado, certo? Volta para o ABCDE, ele não está protegido via aérea, ele está num estado quase comatoso, né? Com um Glasgow, um rebaixamento importante. Ela vai proceder a intubação para proteger via aérea, vai ligar para o SAMU, para o Hospital João Lúcio, e vai transferir esse paciente para o Hospital de Referência Neurológica. Chegando lá, essa é a tomografia do paciente. Se ela não faz isso, esse paciente, em poucas horas, ele morre. Com esse volume de hematoma, sangrou. O sangue, no primeiro momento, no parênquima cerebral, ele ocupa espaço. Mas o problema não é só o sangue, ele, no cérebro, ele deve funcionar, ele deve estar no lugar que é para ele, que é dentro do vaso. Fora do vaso, em contato com o tecido cerebral, com a aracnoide, enfim, ele é extremamente irritativo. Então, o sangue, ele gera vasoespasmo num segundo momento, mais tardiamente a gente vai falar sobre isso na HSA. Mas nas primeiras 24 horas, nas primeiras 6 horas, esse sangue, ele vai irritar o cérebro em volta dele e vai gerar um edema cerebral absurdo. Esse paciente vai morrer não só pelo volume, pelo efeito de massa e pela hipertensão intracraniana do hematoma, mas também por causa do edema que esse sangue irritativamente vai gerar no tecido cerebral. Certo? Então, assim, eu contextualizei para vocês as duas principais urgências, as duas principais emergências neurológicas num contexto de AVC hemorrágico. Podia falar para vocês aqui mais de 10 causas de AVC hemorrágico, mas assim, vocês não vão ver isso. Isso aí é a raridade da raridade para um hospital de referência que um residente de neurologia ou de neurocirurgia vai ver uma vez, 2 vezes na vida. O que vocês têm que saber é isso aqui. Isso aqui vai aparecer no plantão de alguns de vocês em breve, quando vocês estiverem aí na vida trabalhando, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não. Eu vou esmiuçar as duas principais situações, tá? Que é a hemorragia intraparenquimatosa, ou seja, a hemorragia dentro do parênquima cerebral, e a hemorragia subaracnoide, tá? Que é a hemorragia, digamos assim, por fora do parênquima, entre as meninges, ok? Bom, então, falando um pouquinho da epidemiologia do AVC, o Robson já deu aula de AVC isquêmico para vocês. Eu coloquei aqui nessa figura, existem 4 topografias principais para um sangramento cerebral, certo? Mas a gente vai focar nessas duas aqui, intraparenquimatoso e subaracnoide. Não existe então, é muito raro hemorragia subdural ou epidural, porque a gente ouve muito falar, não, fulano teve um hematoma subdural, hematoma epidural. No João Lúcio é o que mais tem, isso aqui é motoqueiro, 10 em 10 motoqueiros tem uma hemorragia ou hematoma subdural. Mas é num contexto de trauma, a gente está falando aqui de AVC, de sangramento espontâneo. Hemorragia epidural e subdural espontâneo é raríssimo. A gente não vai falar sobre isso, tá? O que é o carro-chefe aqui, o que vocês vão ver na vida como generalistas de hemorragia espontânea, de AVC hemorrágico, é hemorragia subaracnoide e hemorragia intraparenquimatosa. Esses dois aqui de cima, ok?
Então, mais uma vez, isso aqui, vocês podem notar, isso aqui vai ser cobrado na prova de vocês, com certeza, tá? É a divisão estatística do AVC. Qual que é o AVC mais prevalente, mais preponderante estatisticamente falando? Disparado é o AVC isquêmico. Disparado, tá? Então, o AVC isquêmico ele representa 85% dos AVCs. O AVC hemorrágico espontâneo, o sangramento cerebral espontâneo, o AVC hemorrágico, ele perfaz de 15 a 20% dos AVCs, certo? Mas mesmo assim, mesmo representando esse percentual menor, representa algo hoje no mundo como entre 5 e 6 milhões de casos por ano. Tá? Bom, entre os dois tipos principais que eu falei para vocês, a hemorragia intraparenquimatosa ela é mais prevalente, tá? Representa de 10 a 15% daqueles 20% dos AVCs hemorrágicos, e a hemorragia subaracnoide representa de 2 a 5%. Bom, falando da evolução dos dois, num comparativo de AVCI e AVCH, qual que é melhor, qual que é pior? Depende, tá? Por que depende? Se eu tivesse que escolher entre ter um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, depende, se eu pudesse escolher o tamanho do AVC hemorrágico, eu escolheria ter um AVC hemorrágico. Por quê? Um AVC hemorrágico pequeno, ele não mata e normalmente a recuperação é melhor. Tá? O problema do AVC hemorrágico, num contexto agudo, na fase aguda, ele é pior. Ele pode, uma hemorragia volumosa, ela pode matar o paciente. Esse é o problema. Tá? Mas depois, o próprio cérebro, ele vai reabsorvendo o hematoma, se não for tão grande, e em geral, do ponto de vista evolutivo, o paciente com AVC hemorrágico leve, brando, ele tem um prognóstico neurológico muitas vezes melhor do que de um AVC isquêmico. Tá? Por quê? O AVC isquêmico ele vai gerar um infarto daquele tecido. Não tem volta. O AVC hemorrágico, o sangramento, ele não gera infarto, a não ser que muito grande, gerando um efeito de massa compressivo sobre o vaso. Mas se for um AVC hemorrágico pequeno, por exemplo, que é muito comum num paciente hipertenso, na região dos núcleos da base, que a gente chama, eu vou mostrar para vocês, em geral o prognóstico desse paciente é bom. Ele vai reabsorver aquele sangramento em torno de 4 a 6 semanas, vai ficar parético um tempinho, faz a fisioterapia, muitas vezes ele sai zerado. Tá bom? Então, no comparativo, mais uma vez, na fase aguda, o prognóstico do AVC isquêmico, ou seja, qual é o que mata, qual que é o pior? O hemorrágico tende a ser pior quando volumoso, pior do que o isquêmico. Porém, do ponto de vista de recuperação, numa fase mais crônica, essa lógica se inverte. Bom, vamos falar então de hemorragia intraparenquimatosa. Falando de fisiopatologia e fatores de risco. Qual que é a causa principal de um AVC hemorrágico? A principal causa é a ruptura de pequenas artérias profundas, tá? Exatamente nessa região que eu mencionei, dos núcleos da base, fica bem no centro do hemisfério cerebral. São pequenas arteríolas que elas são mais frágeis e elas ficam suscetíveis a uma variação grande de pressão, principalmente em pacientes hipertensos crônicos. Você pega um paciente hipertenso diabético, ele costuma ter uma vasculopatia. Então é um vaso mais frágil que num pico pressórico, aquele vasinho ele acaba rompendo e gerando um sangramento que em geral não é tão volumoso. Tá? Enfim, então essa é a principal causa de AVC hemorrágico. É uma angiopatia hipertensiva, é uma patologia crônica na parede de pequenos vasos que numa oscilação pressórica faz com que haja ruptura daquele microvaso e um sangramento, em geral, nos núcleos da base, no centro do parênquima do hemisfério cerebral. Quais são os fatores de risco para o paciente ter um AVC hemorrágico? Principal, hipertensão, tá? Não só é fator de risco, mas está associado com a principal causa de AVC hemorrágico, estatisticamente falando. Raça negra,
sexo masculino, etilismo, tabagismo, o uso de antiplaquetários e anticoagulantes é importante também nesse contexto. Então, por exemplo, um paciente, o que a gente vê muito é um paciente hipertenso, mal controlado, mas que às vezes já é cardiopata, já teve outros problemas de saúde, é vasculopata, ele toma anticoagulante, às vezes anticoagulante junto com antiplaquetário. Aí é uma bomba. Porque se rompe um vaso, a agregação plaquetária dele está lá embaixo, a cascata de coagulação está ruim também. Esse paciente é o paciente que lá nos núcleos da base, mesmo por um sangramento hipertensivo, tende a fazer um sangramento maior, certo? Porque a cascata de coagulação dele não funciona direito. Aquele vasinho que rompe, por menor que ele seja, ele não coagula rápido, ele não estanca rápido aquele sangramento, então ele vai ficar sangrando e fazendo um hematoma maior, certo? Outras causas de AVC hemorrágico. Isso aqui é um pneumônico desse artigo da American Heart. Eu coloquei, para não ficar muito maçante a aula, vocês vão ter o slide, tá silenciado, o slide que tem uma tabela com fluxograma direitinho, é uma coisa assim, para você ter como consulta no celular desse artigo, tá? Vocês vão ter isso quando escanearem o QR Code. Mas assim, rapidamente, só para mencionar, tá? Quais são as outras causas possíveis para um AVC, para uma hemorragia intraparenquimatosa? Lesões estruturais. O que é isso? Normalmente são malformações vasculares que esse paciente tem. É um aneurisma que ele tem, é uma MAV, uma malformação arteriovenosa, é uma fístula arteriovenosa dural, ou seja, uma malformação vascular que sangra, tá? Medicamento, antiplaquetário e anticoagulante principalmente, tá? Dentro desse contexto que eu falei para vocês. Existe um gatilho, ou mais de um gatilho, o uso de medicação, às vezes o paciente é mal orientado, toma anticoagulante, toma varfarina, o NRI dele, muitas vezes, isso a gente vê muito. Chega na emergência, o paciente que sangrou, ele é coagulopata, toma anticoagulante, a família não vigia, é velhinho e tudo, você vai ver o NRI dele, ele está com NRI de 6. Quando a faixa terapêutica era entre 2 e 3. Tá? O NRI ou INR, como que? Tá? Então você vê o coagulograma desse paciente está incoagulável, porque ele fez o uso inadequado de anticoagulante. Aí o cérebro sangra. Certo? Angiopatia amiloide. Quando eu falo angiopatia amiloide, quem gostar, né, de neurologia ou tiver de repente algum parente que sofre de Alzheimer, a fisiopatologia se aproxima da doença de Alzheimer. Porque aqui a gente está falando fisiopatologicamente ou histologicamente de proteína beta-amiloide, tá? Está muito associado com o envelhecimento. Existe uma questão genética, uma série de outros fatores. Mas esse paciente com angiopatia amiloide, ele tem um perfil de sangramento normalmente mais periférico, é um sangramento que não é bem no centro do cérebro, normalmente é mais na periferia. Por quê? Por conta da deposição de proteína beta-amiloide, a mesma que gera toda a fisiopatologia do Alzheimer, é aquele velhinho cuja proteína beta-amiloide, se não causou Alzheimer, pode causar essa angiopatia. A fragilidade do vaso e um sangramento mais periférico do cérebro. Outras doenças sistêmicas, associação com diabetes, doente renal crônico é um paciente com um maior risco para sangramento também cerebral. Hipertensão eu já mencionei, e às vezes causa indeterminada. O paciente sangrou, você investiga, vira ele de cabeça para baixo e não sabe por quê. Isso aqui é a localização, eu coloquei aqui só a título de curiosidade, vocês não precisam decorar isso aqui é questão de prova de título de neurocirurgia, tá? Então, só para vocês terem isso e, enfim, quem se interessar mais pela área, essas são as localizações mais prevalentes no cérebro para sangramento. Bom, como é que esse paciente com hemorragia intraparenquimatosa vai se apresentar para vocês na emergência? Esse paciente, não sempre, tá? Muitas vezes, em 2/3 dos casos, até um pouco menos, ele vai vir queixando cefaleia, tá? Mas não é tão frequente quanto na HSA, na hemorragia subaracnoide, principalmente por aneurisma. Não é a história que eu mencionei
da paciente, da madame que chega falando que está com a pior dor de cabeça da vida. Essa não é a história típica da hemorragia intraparenquimatosa. É muito mais frequente vocês perceberem, na verdade, um déficit neurológico. Por quê? É esse paciente aqui, ele vai chegar com isso aqui é um sangramento típico de hipertensão. Por quê? É nessa região aqui dos gânglios da base que tem aquelas microartérias que se rompem num pico hipertensivo. Tá? Então, esse paciente, aqui é a região da... Não sei se eu pedi muito para vocês para lembrar da neuroanatomia, faz tempo já. Mas assim, aqui a gente tem a cápsula interna. Esse paciente, provavelmente, ele está hemiplégico do lado direito. O sangramento é à esquerda, ele está hemiplégico do lado direito. Certo? Porque o sangramento está bem na cápsula interna. Se esse paciente evoluir bem, digamos assim, você não precisar operar, muitas vezes você não precisa operar esse volume de sangramento. Esse sangramento vai ser reabsorvido, esse paciente vai melhorar. Tá? Mas você tem que, não é só esperar melhorar. Eu vou mostrar para vocês que ele tem que ficar sob vigilância. Muitas vezes a vigilância do clínico. Tá? O neurocirurgião vai responder parecer desse paciente, ele pode até acompanhar, mas normalmente não é a gente que vai cuidar porque não vai precisar operar. Enfim, então o típico normalmente, na hemorragia intraparenquimatosa, mais típico é um paciente com déficit neurológico, associado àquela topografia que sangrou. Sangrou na cápsula interna, esse paciente vai ficar hemiplégico. Sangrou no lobo occipital, esse paciente vai chegar muitas vezes com déficit visual para vocês. Certo? Então há essa associação anatômica da topografia do sangramento com o déficit como repercussão do sangramento e da topografia. Convulsão não é tão comum, mas pode acontecer. Principalmente se for um sangramento mais na região do córtex, tá? Uma coisa que é interessante vocês já saberem logo de cara. Um sangramento como esse, ele sangrou aqui no centro da substância branca. A substância branca não gera crise epilética. O paciente que normalmente vai ter crise epilética é aquele com sangramento na periferia, naqueles 2 milímetros na periferia do cérebro que representam o córtex. O córtex é epileptogênico, a substância branca não. O cerebelo também não. Certo? Bom, e a outra coisa que vocês têm que estar atentos é, se esse paciente demorou para chegar, a família vai falar para vocês, não, o meu tio, o meu pai, primeiro o braço caiu, mas a gente demorou para trazer e tudo, o SAMU demorou, quando você chega lá ele está pior. Neurologicamente, ele já está mais sonolento, ele não está contactuando, ele não está falando. Então você nota muitas vezes a deterioração neurológica associada principalmente ao edema. Eu vou mostrar isso para vocês. Bom, você está num hospital com mais recursos, né? A doutora Beatriz está dando plantão lá no Hospital Adventista, né? Hospital com tudo, tomografia, ressonância, enfim. Ela suspeitou, ela viu um déficit neurológico, né? Não tem especialista lá presencial, final de semana à noite tem sobreaviso, mas ela vai ter que pedir a tomografia, certo? O exame complementar que o clínico vai pedir é sempre tomografia sem contraste. Daí por diante, você deu o diagnóstico inicial, tem uma hemorragia subaracnoide, tem uma hemorragia intraparenquimatosa, aí o pepino passa a ser do especialista. Você vai contactar o especialista e aí ele vai te orientar a pedir uma angiotomografia, um estudo de vaso, uma angiografia cerebral, que é o cateterismo cerebral, um exame mais invasivo e assim por diante. O exame que vocês, como generalista, têm a obrigação de pedir é uma tomografia com contraste para saber o que está acontecendo. Certo? Bom, tomando por base a tomografia por contraste, a doutora Beatriz ligou para o especialista e ele falou, não, Beatriz, já que vai fazer a tomografia, já complementa e já faz angiotomografia no mesmo tempo, né? Faz a primeira fase sem contraste, a segunda fase com contraste, e aqui o que a gente nota é uma malformação arteriovenosa, tá? Não é escopo da nossa aula hoje, eu coloquei aqui só por curiosidade relacionado a esse caso nosso, ok? Bom, evolução, então, desse paciente.
doutora Beatriz está lá, né, terminou o plantão dela na emergência, mas ela está com crédito lá no hospital adventista e ela dá plantão na UTI. Ela transferiu para ela mesma. Na virada do plantão, ela mandou o paciente para a UTI e ela mesma recebeu esse paciente lá na UTI. O que ela vai atentar para esse paciente? Ou, de repente, você está como clínico, está na UPA, o paciente fez a tomografia e às vezes voltou por falta de vaga. Muitas vezes são vocês que ainda vão conduzir esse paciente. Se ele não tiver conduta cirúrgica, às vezes não tem leito no hospital, ele volta para ser conduzido num leito monitorizado. Pode ser a sala vermelha da UPA que vocês estão dando conta. Certo? Bom, a gente tem que atentar para duas coisas, tá? Dado o diagnóstico, não, esse paciente tem uma hemorragia intraparenquimatosa. Eu vou ficar de olho no que esse paciente? Eu vou ficar de olho em duas questões chave. Primeiro, deterioração clínica neurológica. O neurocirurgião avaliou lá no João Lúcio, ele disse que não tem que operar. Mas eu não sei daqui a 6 horas. Daqui a 6 horas, ele pode fazer um baita edema aí e ter uma herniação. Então, ele pode, agora ele não precisa ser operado, daqui a pouco eu não sei. Tá? Então, as duas coisas para vocês ficarem atentos. Primeiro, deterioração clínica. Quais são as causas? O que pode fazer aquele paciente que muitas vezes chegou com vocês, às vezes com uma paresia no braço, ele tem uma força grau 3 no braço, mas ele está contactuando, ele está falando com você normal. Daqui a pouco você olha de novo e não fala mais. Piora do edema, então eu pus essa imagem. Vocês vão ver isso tiverem com os slides. Aqui a gente vê. Será que se a gente desligar essa luz melhora? Acho que não, né? Enfim, aqui eu coloquei para vocês. Tá. Bom, o próprio efeito de massa do hematoma, o hematoma pode expandir e pode aumentar o efeito de massa. E tanto o edema quanto o efeito de massa pelo próprio sangue podem gerar hipertensão intracraniana e isso pode matar esse paciente. Tá? Do ponto de vista da expansão do hematoma. Isso aqui é briga certa do neurocirurgião com o intensivista. Se um dia vocês forem dar plantão de UTI, se tiver, provavelmente vai sair dessa turma algum intensivista, vocês vão lembrar do que eu estou falando. O neurocirurgião vai chegar na UTI com esse paciente, vai virar para o intensivista e vai dizer, normalmente quem leva o paciente para a tomografia é o intensivista porque é do setor dele. Né? Enfim, o intensivista acabou de levar o paciente para a tomografia, o neurocirurgião olha e diz, daqui a 6 horas, leva de novo, tá? Monta toda a parafernália, 1 hora para arrumar o paciente, tem que ir. Por quê? Como eu falei, em 80% dos casos, o hematoma se expande, principalmente nas primeiras 3 a 6 horas. Então, em geral, o neurocirurgião vai orientar o intensivista, vai dizer, não, o hematoma está pequeno, não é cirúrgico no momento, mas eu quero uma tomografia nova daqui a 6 horas, e tem que fazer. Tá? Então, em geral, você vai fazer uma tomografia inicial para esse paciente, vai repeti-la com 6 horas e vai fazer outra no dia seguinte com 24 horas. Tem 3 tomografias sucessivas, uma de chegada, uma com 6 horas, outra com 24, não expandiu o hematoma, o edema está menor, esse paciente vai continuar na UTI, mas você não precisa ficar, vai fazer outra tomografia daqui a 24, 48 horas, a depender da evolução do paciente. Quem for trabalhar em UTI, muito provavelmente vai se deparar com esse score. Isso aqui, mais uma vez, tá? Vocês não precisam decorar, vocês têm prova segunda-feira, esqueçam isso. Ninguém vai cobrar escalar IC8 para vocês. Isso aqui eu tinha que saber para a prova de título. Tá? Isso aqui é um R5 de neurocirurgia, tem que saber decorar com vocês. Eu pus aqui para vocês, para mostrar para vocês, na verdade, alguns fatores associados ao prognóstico e à mortalidade desse paciente, seguindo uma lógica. Tá? Então, o Score IC8, ele serve como ficou melhor, obrigado. Ele ajuda a você a prever, é uma escala preditiva de mortalidade do paciente, baseado em alguns fatores,
que vão impactar no prognóstico para isso, tá? Que são o quê? É o Glasgow na admissão, a idade do paciente, o local do hematoma, o volume do hematoma, se ele tem ou não inundação ventricular, sangramento para dentro dos ventrículos cerebrais. Certo? Essa escala vai gerar uma pontuação de 0 a 6, paciente com pontuação 5 e 6 é 5% de mortalidade. Isso aqui serve para a gente, como neurocirurgião, muitas vezes na emergência, decidir quem que eu vou operar ou não. Às vezes a gente ouve questionamento, né, principalmente em outras especialidades, cirurgião geral adora dar pitaco na conduta do neurocirurgião, porque é cirurgião também. Ele olha assim e diz, pô, o que mais o cirurgião fala do neurocirurgião na emergência é o famoso tá bem demais, não precisa operar, tá ruim demais, não precisa operar, ou seja, não opera ninguém, né? Mas na verdade, o que a gente faz é avaliar o paciente e o prognóstico dele. Chega lá um paciente de 90 anos com um baita hematoma de fossa posterior, ele tem uma escala de 6, é 100% de mortalidade. Eu vou operar esse vozinho para quê? Para ele morrer na mesa? Para ele ficar na UTI em estado vegetativo, dando trabalho para a família 60 dias? Para ele morrer com escara de debulto? O que vai acontecer? Esses pacientes, um score de ICH de 6, se você opera, esse paciente ele sai da sua cirurgia em estado vegetativo. Você não ajudou o doente em nada, você não ajudou o Estado em nada, você não ajudou a família em nada. Tá? Então, existe lógica em todas as condutas que a gente toma, né? E eu pus isso mais a título de curiosidade para vocês entenderem qual que é a lógica, tá? Então, não adianta às vezes você querer fazer heroísmo, né? A emenda acaba saindo pior do que o soneto, tá? Você só gera mais sofrimento às pessoas. Manejo clínico. O que um médico generalista precisa saber? Eu coloquei aqui 5 passos para vocês, tá? Isso aqui é importante. Primeira coisa, chegou esse doente para vocês. Vocês vão assegurar o ABC, né? O básico. É o básico do médico da emergência. O básico. Um médico bem formado, que sabe o que está fazendo, né? 30% desses pacientes que chegam, aqueles principalmente com o hematoma maior, eles vão ter uma degeneração do estado neurológico, eles vão precisar de uma ventilação mecânica, tá? 2/3 desses 30% que vão precisar ser entubados, 2/3 você vai ter que entubar quando admitir esse paciente. Ele já vai chegar em Glasgow 7, 8, sem proteger via aérea, e você já vai entubá-lo ali, certo? Bom, avaliação clínica e neurológica, gente, é o básico. Não existe paciente neurológico sem exame neurológico. Então, assim, é o básico. Isso, as provas de residência têm cobrado cada vez mais e tem que cobrar mesmo. Não pode a gente sair da faculdade sem saber fazer o exame neurológico mínimo. Não se você quiser trabalhar na urgência e emergência. Enfim, você vai fazer a avaliação clínica e neurológica inicial do paciente, você vai pedir laboratório para ele, né? Hemograma, coagulograma. Às vezes, você tem, principalmente se você tem informação, você vai perguntar da família, não, mas ele tem o quê? Chegou um paciente rebaixado para vocês, ele é um doente neurológico, pensando só no rebaixamento? Dificilmente. Ele pode ser diabético, ele está com acetoacidose ferrada, pode ter N outras causas. Se for idoso, muito provavelmente é infecciosa a causa, né? Mas assim, a gente vai ter que se cercar de todos os cuidados usando os recursos que a gente tem. E você tem que pedir exame laboratorial para esse paciente. Se ele for, por exemplo, um coagulopata que tomou errado a varfarina dele, você tem que saber, você tem que detectar que ele está com o coagulograma alterado e dar a vitamina K para ele para reverter a anticoagulação dele, por exemplo, tá? Então isso é papel do clínico ali desde o início do atendimento. Aqui eu coloquei destaque para as coagulopatias e para a hiponatremia, que a hiponatremia é uma causa relativamente frequente de rebaixamento também num contexto de paciente com hemorragia. Por quê?
o sangue, principalmente se estiver perto do hipotálamo, ele gera uma alteração hipotalâmica. Tá? Então, aqui a gente misturando endocrinologia com neurologia, tem tudo a ver. É a lógica do funcionamento do diencéfalo do hipotálamo. Bom, você vai fazer o exame neurológico. Eu coloquei aqui o NIHSS. Acho, a maioria não conhece, nunca ouviu falar. Isso é uma escala que você baixa no celular. Se você for trabalhar na emergência, principalmente no hospital privado, por exemplo, o hospital adventista tem protocolo de AVC, o clínico tem que fazer o NIH, porque isso determina conduta no AVC para o neurocirurgião, principalmente para o endovascular. Tá? Então, coloquei aqui a título de curiosidade, você não precisa estudar isso. E a TC de crânio, obviamente. Bom, esse paciente, dado o diagnóstico de uma hemorragia cerebral, ele precisa ser monitorizado em UTI, é claro, né? E o neurocirurgião precisa ser contatado. Você vai ligar aqui para o professor Robson para ele responder o parecer, certo? Bom, aí depois ele, nessa hora ele vai ligar para mim e vai dizer: pô, Rodrigo, tu é o mais novo da equipe, vai lá, domingo à noite. Sim, senhor, vamos lá. Bom, controle da PA. A gente falou que uma das causas principais é a hipertensão. Esse paciente já sangrou, ele chega para você com uma PA de 23/15. Você tem que baixar a PA dele. Não tem jeito. A gente precisa baixar, porque senão ele vai sangrar de novo, vai expandir o hematoma. Né? Então, são medidas muitas vezes simples, mas que vão salvar o paciente, seguindo uma lógica, um fluxo racional. Tá? Então, em geral, para um paciente com hemorragia intracerebral, você não vai baixar esse paciente e querer deixá-lo com uma pressão 12/8, não precisa. Porque aí, você também não sabe se ele está com hipertensão intracraniana. Se você baixa demais a pressão sanguínea dele, a pressão dentro da cabeça já está alta, você baixa a pressão sistólica mais ainda, você não vai perfundir o cérebro, o sangue não vai chegar lá. Então, 140 é um número mágico. Tá? Baixou de 23 para 14, está excelente. Padrão, é isso que a gente quer. Tá? Você mantém uma perfusão cerebral segura e assegura que esse hematoma não vai expandir por causa da hipertensão. Anticonvulsivante, precisa, isso a gente vê muito. O paciente, sangrou, aí já o pessoal mete idantal no paciente. Faz idantal, idantal é fenitoína. Vamos idantalizar o paciente. Principalmente em pronto-socorro, enfim. Não é preciso, tá? Não é preciso. Você não faz, se vocês puderem anotar, eu não coloquei na aula aqui. É preciso anticonvulsivante para um paciente profilaticamente? Não, isso é contraindicado. Se o paciente tiver tido crise, a família relatou, não, ele convulsionou, chegou lá todo vomitado e tudo, aí sim. Aí você faz anticonvulsivante, mas aí não é profilático, é terapêutico. Ele já convulsionou. A chance dele convulsionar de novo é altíssima. Então, você vai evitar que ele convulsione de novo e que tenha uma má repercussão por isso, tá? Então, anticonvulsivante profilático, não, tá? Se teve crise convulsiva, você vai fazer o anticonvulsivante. Manejo cirúrgico. Vocês vão ver uma dicotomia, tá? O hematoma intraparenquimatoso, a minoria dos casos é operado, diferente da hemorragia subaracnoide, que todos vão ser operados. Todos aneurismáticos, tá? Eu vou mostrar para vocês. Isso eu vou mostrar para vocês, não sei se eu pus a questão aqui, mas isso é questão de prova de residência, inclusive, tá? Hemorragia subaracnoide, hematoma intraparenquimatoso. Subaracnoide aneurismático, opera todos, tem que operar o aneurisma. Intraparenquimatoso, principalmente hipertensivo, opera? Não, só quando é preciso, tá? Quando tem uma repercussão que leve a essa necessidade. Bom, o que a gente analisa? Isso aqui é curiosidade, para vocês entenderem só a lógica, tá? Vocês ainda não são neurocirurgiões, pode ser que daqui a 7 anos venham a ser, né? Variáveis a analisar: localização, volume e estado neurológico do paciente, certo?
Indicações comuns para você abrir a cabeça do paciente e aspirar aquele sangue que está lá dentro. Normalmente, infratentorial. Infratentorial é o quê? Abaixo da tenda do cerebelo, ou seja, no cerebelo, fossa posterior do cerebelo. Hematomas maiores que 3 centímetros no cerebelo. Hematomas comprimindo o tronco encefálico, quer dizer, você está comprimindo o tronco, que é o processador do cérebro ali, óbvio que você precisa operar. Ou gerando rebaixamento de consciência. Então, há uma repercussão associada, uma repercussão grave associada ao sangramento. Aí você vai operar. Para casos supratentoriais, ou seja, parênquima aqui em cima, não é o cerebelo, aqui para cima, nos hemisférios cerebrais. Mais raro ainda de operar, só quando o volume é muito grande, em geral acima de 30 ml, e quando há uma piora neurológica progressiva associada. Tá? É a minoria dos casos. Bom, passando para hemorragia subaracnoide, então. Falamos tudo de hemorragia intraparenquimatosa. Alguma dúvida? Não? Beleza. A hemorragia subaracnoide é importante a gente definir algumas coisas. Primeiro, em relação à fisiopatologia e fatores de risco. Só para eu vou mostrar a imagem do hematoma intraparenquimatoso, só para vocês já pegarem a diferença entre os dois, tá? Então, aqui vocês estão vendo uma imagem de sangue entre os sulcos cerebrais, ou seja, no espaço subaracnoide, no espaço onde circula o líquor que banha o cérebro, ok? A hemorragia subaracnoide, ela é diferente de uma hemorragia intraparenquimatosa, que está no meio do parênquima, tá? Então, está no meio da massa encefálica. Esse é o hematoma intraparenquimatoso. A hemorragia subaracnoide, ela está no espaço subaracnoide, onde está o líquor que banha o cérebro, que reveste o cérebro por fora. Okay? 80% das hemorragias subaracnoides são de causa aneurismática, ou seja, um aneurisma cerebral que rompiu. Esses casos de hemorragia subaracnoide, em que você diagnostica um aneurisma, 100% tem que ser operados. Certo? Você tem que operar o aneurisma. Não necessariamente drenar o sangue que está ali. O mais importante é o aneurisma. Em 20% dos casos de hemorragia subaracnoide, você tem outras causas. Tá? Botei aqui a título de curiosidade. Ou causa desconhecida, ou esse caso aqui que eu pus, chama hemorragia perimesencefálica, hemorragia subaracnoide perimesencefálica não aneurismática. Isso aqui não é tão incomum de acontecer. Quem der plantão de UTI vai se deparar com isso. Que é o quê? É aquele paciente que chega com dor de cabeça, o clínico faz a tomografia, vê que tem uma hemorragia subaracnoide, faz tudo quanto é exame e não acha um aneurisma. E é um sangue que está só aqui em volta do tronco cerebral, aqui na cabecinha do Mickey, aqui, tá? Em volta do mesencéfalo. Não se sabe a causa dessa hemorragia perimesencefálica. Normalmente, quer dizer, a principal teoria é de que há microveias ali que se rompem e que geram esse sangramento, mas ele é benigno, tá? Esse sangramento, essa hemorragia subaracnoide, ela é benigna. Em geral, esse paciente fica uma semana na UTI, sai bem e não precisa fazer mais nada, tá? Depois só repete exame. Diferente, eu vou mostrar para vocês, da hemorragia subaracnoide por aneurisma. Essa, eu posso dizer para vocês que é o cão chupando manga. Essa mata, e mata muito, tá? Outra causa é síndrome de Cold-Fleming, é mais comum em pacientes gestantes. É uma espécie de vaso, é como se fosse uma, não se sabe ao certo mecanismo, mas é como se fosse uma vasculite que gera uma vasoconstrição e pequenos sangramentos, tá? Mas é relativamente pouco comum, eu pus aqui a título de curiosidade. Vamos falar então do que interessa, que é a HSA, a hemorragia subaracnoide aneurismática. Essa vocês precisam saber, tá? Essa é a mais comum, essa vocês precisam saber. Bom, em relação à epidemiologia e fatores de risco, a incidência varia ao redor do mundo, mas uma média mundial é em torno de 10 casos para 100 mil habitantes. A idade média é em torno de 55 anos. O sexo feminino é 1,6 vezes, a prevalência é 1,6 vezes maior do que no masculino, ou seja, 60% mais em mulheres do que em homens.
A mortalidade, olhem essa mortalidade, ela varia de 56% a 86%. Assim, é um pouco variável na literatura isso, mas há alguns livros, alguns artigos falam que metade dos pacientes morrem antes de chegar no hospital. Dos que chegarem no hospital, se você não tratar logo, a grande maioria vai morrer. E mesmo os tratados, boa parte deles vai sair com sequela. Tá? Então, assim, isso é uma emergência e isso precisa ser bem manejado, tá? Porque se não matar, sequela e gera sequelas graves. Eu vou mostrar para vocês. Tá bom? A mortalidade intra-hospitalar, ou seja, pensando naqueles 50% que sobreviveram e chegaram, 26% ainda vão morrer assistidos no hospital. A maioria dos pacientes morrem dentro de 2 semanas. Por que de 2 semanas? Porque 2 coisas matam na hemorragia subaracnoide aneurismática. A primeira é o ressangramento, se você demorar a tratar o aneurisma. O aneurisma ele sangra de novo. Se ele deu sorte de sobreviver no primeiro sangramento, do segundo dificilmente ele escapa. Tá? E a segunda causa de mortalidade nesse paciente, um pouco mais tardia, é o vasoespasmo. Lembra da irritação que eu falei para vocês? O sangue ele tem que estar no cérebro, na cabeça, dentro do vaso. Fora ele causa estrago. O sangue dentro do vaso, ele está no lugar dele. Fora do vaso, em contato com a parede externa do vaso, ele irrita a parede do vaso de maneira que o músculo da parede se contrai. E aí você tem um vasoespasmo. O vasoespasmo faz com que depois de um AVC hemorrágico, você tem um AVC isquêmico, porque o vaso espasma e fecha e não passa sangue. Então, esse paciente, ele primeiro sangra e depois ele tem um AVC isquêmico. Depois ele infarta aquele território. Por isso mata, principalmente nas primeiras 2 semanas. Fatores de risco. Eu estava pesquisando uma mulher 50 anos, com um perfil para ilustrar para vocês. Como é que é o nome dessa? Ela é atriz, a Luana Piovani. Luana Piovani, eu achei essa foto de ela falando que, na verdade, ela é usuária de cannabis, nada contra, mas ela falando que fuma todo dia, incentivando, não sei o que e tal, do ponto de vista de AVC não faz bem. Tá? Tanto o tabagismo e a maconha mesmo natural também está associado a um aumento de risco de hemorragia cerebral, tá? Então, fatores de risco: etnia japonesa é mais comum em orientais, hipertensão, tabagismo, etilismo, uso de cocaína, isso a gente vê com alguma frequência. Aí aqui, para o uso de cocaína é curioso, os casos que eu já vi, pelo menos, eu não tenho embasamento científico para isso, mas em geral é homem, jovem, que chega na faixa dos 25, 30 anos, usuário de cocaína e que teve um aneurisma que rompeu. Doenças do colágeno estão associadas à doença do colágeno, o colágeno do corpo inteiro está doente, inclusive o colágeno que compõe os vasos cerebrais, então tem uma associação. E a síndrome de rins policísticos também é bem importante. Síndrome de rins policísticos, isso aqui é questão de prova de residência, não raro. Vocês veem as provas de residência hoje, elas tentam interconectar as especialidades, neurologia com nefro, com não sei o quê, enfim. O paciente com síndrome de rim policístico, ele é um paciente com um risco elevado para ter aneurisma cerebral e inclusive familiar, tá? Existe essa relação. Então, existem alguns protocolos, inclusive em clínicas de nefrologia, para investigação desse paciente, porque um percentual importante de pacientes com essa síndrome tem aneurisma cerebral. Bom, vamos para o diagnóstico então da HSA. Apresentação clínica, cefaleia. Aqui não tem conversa, a grande maioria dos pacientes vai chegar com cefaleia no pronto-socorro, tá? E ele vai chegar falando para você que é uma dor de cabeça a pior da vida. Tá? É uma dor de cabeça estridente, não é, a maior parte dos pacientes são mulheres, muitas vezes já tem
histórico de enxaqueca, ele fala para você, doutor, eu tenho enxaqueca, mas essa dor de hoje é diferente. Ela é mais forte, ela não tá normal. Valorizem essa queixa, tá? Como tem uma dor de cabeça forte associada à dor que ele sente, está associada a quê? A irritação da meninge. Então, a dor, na verdade, ela se dá por conta de uma meningite química. É o sangue irritando a meninge e a meninge dói. O cérebro sozinho dói? O cérebro não dói. Ele não tem terminação álgica, tá? Mas a meninge, ela tem inervação, principalmente pelo nervo trigêmeo. Então, a meninge dói. A meninge irritada gera dor, tá? E é a dor que esse paciente vai referir. Muito frequentemente, esse paciente, 80% deles, além da dor, tem náuseas e vômitos. É o famoso vômito em jato. O que é o vômito em jato? É o vômito que sai daqui e bate na parede? Não. O que é a definição de vômito em jato? É o paciente que está aqui, está conversando com você, está tudo bem. Daqui a pouco ele vomita. Vômito em jato você pode definir de uma maneira fácil como um vômito que não está associado a náusea, necessariamente. É simplesmente assim, eu estou aqui conversando, do nada vomitei. Poxa, mas eu nem senti refluxo, nada, é súbito. O nome, na verdade, deveria ser vômito súbito, não vômito em jato, mas ficou vômito em jato. Rigidez de nuca. Isso aqui é pegadinha de prova de residência e pegadinha da vida, né? Eu já vi colega uma vez liberando um paciente com uma HSA que voltou 12 horas depois e tudo. E a justificativa dele, o coordenador do plantão, é que ela não tinha rigidez de nuca. Então ele disse, ela falou pior cefaleia da vida, mas já tinha enxaqueca. Só que eu descartei a HSA porque não tinha rigidez de nuca. Infelizmente, ele foi enganado pelo desconhecimento, na verdade. O quadro clássico de HSA inclui a rigidez de nuca. Por quê? A gente tem a meninge vindo para a base do crânio e em volta da medula cervical, o sangue desce e irrita essa meninge também, tá? A meninge da cervical, da coluna cervical. Só que isso leva tempo. Então, o paciente que começou com uma dor há poucas horas, ele não vai ter irritação de meninge. Tá? Pesquisando, eu não coloquei aqui, mas teve uma questão numa prova de residência da USP, eu acho que 4 anos atrás. Era só isso. Na verdade, era um paciente com um quadro clínico, falava tudo lá, pior cefaleia da vida, tudo. E aí perguntava, aí dizia, ausência de irritação meninge, era uma questão dissertativa, você tinha que explicar o porquê. Sangrou aqui em cima, até o sangue descer, ele leva algumas horas, em geral 6 horas. Para ele descer e gerar irritação na meninge e a dor, na verdade, cervical, é por irritação meníngea da cervical e irritação das raízes dos nervos cervicais. Então, sangrou aqui, tem que esperar o líquor circular um pouco com esse sangue para poder irritar a raiz nervosa no pescoço. Tá ok? Então, pior cefaleia da vida, não tem rigidez de nuca, não quer dizer nada. Pode ser que daqui a 6 horas ela volte com o pescoço duro, não consegue nem mexer. Tá? Menos comuns, sintomas menos comuns, perda súbita de consciência e convulsão. Pode acontecer? Pode. Perda súbita de consciência, às vezes o aneurisma rompeu. Quando ele rompe, alguns pacientes, na ruptura, no primeiro sangramento, ele tem uma crise convulsiva já inicial. Essa crise gera um apagão, a pessoa apaga, tem uma perda de consciência súbita e depois retoma com muita dor. Tá? Então você tem que ficar atento para isso. Mas é mais raro. Eu não gosto de decoreba. Isso aqui eu acho que não sei se o Robson cobraria na prova de vocês, vale a pena dar uma olhada. Acho difícil, mas enfim. Escala de Hunt-Hess, tá? HSA, você tem que saber a escala de Hunt-Hess. Você pode até dizer, poxa, mas eu tenho que decorar isso e tal. Você que sabe. Você vai fazer sua prova de residência, ela vai estar lá. Então, assim, vocês vão ter que estudar. Vão chegar no médio curso e vão ter que aprender. Tá? Médio curso, eu falo do médio curso que eu já estou com 10 anos de formado, então na minha época era o médio curso, eu não sei como é que está hoje. Enfim.
falar um pouquinho aqui da escala de Hunt-Hess, ela prediz o prognóstico, tá? A escala de Hunt-Hess, eu vou falar de duas escalas para vocês na HSA. Uma escala clínica e uma escala radiológica. A escala clínica é a escala de Hunt-Hess, a escala radiológica, a escala do sangramento na tomografia, é a escala de Fischer, tá? A gente vai ver também. Bom, eu vou acelerar aqui um pouquinho só. Ela prediz o prognóstico, então você tem a escala de Hunt-Hess de graus 1 a 5, tá? Grau 1 é assintomático, uma cefaleia leve. Grau 2, cefaleia moderada a intensa, com rigidez de nuca. Pode ser que o paciente tenha uma paralisia de nervo craniano, principalmente terceiro nervo. Não confundir, tá? A pegadinha de prova aqui é colocar a paralisia de terceiro nervo craniano, o paciente chega com uma diplopia, e você colocar aquele Hunt-Hess 3, e não é. É exceção, tá? Hunt-Hess 2. Se for paralisia de nervo craniano, principalmente terceiro nervo craniano, é Hunt-Hess 2. Hunt-Hess 3 é um paciente já sonolento, confuso, com déficit neurológico focal. O que é isso? Normalmente é uma paresia do braço, ou da perna, ou desvio de rima, enfim. Grau 4 já é um paciente com um grau de sonolência pior, ele está em estupor e com uma hemiparesia já mais grave, a força grau 2, grau 1, tá? E o grau 5 é o paciente que já chega francamente comatoso. Né? Esse paciente que chega, por exemplo, com Hunt-Hess 5, a mortalidade dele passa de 90%. Tá? A maneira como ele chega, a gente já consegue prever mais ou menos a mortalidade dele. Enfim, passar rapidinho essa questão aqui. Em resumo, o que interessa da questão: paciente sonolenta, um paciente que se encontra sonolento ou confuso, com déficit neurológico focal leve. Qual que é a resposta? 2, certo? 3. Oi? Era 3, achei que era 3 por ser sonolento. Desculpa, você está certo. Grau 3, desculpa. Eu que anotei errado aqui, grau 3. Sonolento e com déficit neurológico focal leve. Tanto pelos dois. Déficit neurológico, não falou que era de nervo craniano, certo? E sonolento, grau 3. Bom, então o paciente, voltando no nosso cenário clínico. O paciente chegou para vocês e tudo, pior cefaleia da vida, você vai pedir a tomografia. A tomografia vai vir aqui, você vai ver hemorragia subaracnoide. Vai contatar o especialista vai te orientar. Se for hemorragia subaracnoide, provavelmente vai dizer para você: não, já pede um estudo de vaso, uma angio-TC. Você vai ligar para o Robson lá no adventista, o Robson vai ligar para mim, que sou endovascular, e vai dizer: pô, Rodrigo, vai lá fazer uma angiografia, um cateterismo cerebral, para a gente estudar se tem um aneurisma mesmo e planejar o tratamento, ou endovascular ou cirurgia aberta. E aí a gente fez. Eu fui lá, fiz a angiografia e a gente achou um aneurisma aqui de artéria cerebral média. Tá? Isso aqui é um caso nosso. Então, a topografia aqui do sangramento, tá? Na fissura silviana aqui do lado esquerdo. O aneurisma que sangrou aqui de artéria cerebral média. Isso aqui é uma visualização em 3D, vocês estão vendo de trás, tá? Ele parece que está na direita, na verdade é que a imagem está rodada. A gente está vendo de trás, faz essa reconstrução 3D para estudar a anatomia do aneurisma. Classificação radiológica, escala de Fischer. Ela prediz o risco, não tanto de mortalidade, mas de vasoespasmo. Quanto mais sangue tiver, maior a irritação do vaso, maior a chance de gerar espasmo ali no local. Tá? Escala de Fischer vai de 1 a 4. Né? Existem duas escalas de Fischer, essa é a mais antiga, que é que normalmente cai nas provas de residência, é a mais utilizada. Existe a escala de Fischer modificada, normalmente só os especialistas que usam, tá bom? Então, a Fischer 1 você não vê sangue aqui, Fischer 2 você vê aquela lâmina fininha entre os subcerebrais, Fischer 3 você vê um coágulo mais localizado, normalmente com uma espessura maior que 1 milímetro, você consegue mensurar isso na tomografia. E o Fischer 4 você vê sangue dentro do parênquima ou dentro do ventrículo. Tá? Aí você olha e diz: pô, mas eu preciso saber dessa escala. Quando chegar na sua prova de residência vai estar lá. Tá? Então, nessa questão, ele pergunta o Hunt-Hess e o Fischer.
né? É um paciente internado com cefaleia súbita, seguido de coma. Pô, se ele está em coma, tem escala clínica neurológica pior? Não tem, certo? Então, necessariamente você já sabe que é Hunt-Hess 5. Aí você fica entre Fischer 3 ou Fischer 4. Tem sangue dentro do ventrículo? É Fischer 4. Letra D. Bom, o que você tem que atentar quando você está acompanhando clinicamente esse paciente? Duas coisas. Primeiro, ressangramento. Segundo, vasoespasmo. Tá? O pessoal que está tirando foto podem tirar. Eu vou passar para vocês a aula. Tá? Vocês não precisam se incomodar. Se quiser continuar tirando, também não tem problema. Ressangramento. Primeira coisa. A mortalidade de um ressangramento, como eu falei para vocês, é de 70%. Já é difícil chegar vivo no hospital com uma HSA. Quando chega vivo, você demora a tratar ainda e o paciente ressangra, aí, enfim, não é gato para ter 7 vidas, entendeu? Ele já salvou, já pulou uma fogueira, pular 2 vai ser difícil. A taxa de ressangramento para uma hemorragia subaracnoide aneurismática, nas primeiras 24 horas é de quase 6%. Nas primeiras 2 semanas é de 20%. Nos primeiros 30 dias é 40%. Vasoespasmo. Né? Já falei para vocês do vasoespasmo. Vocês conseguem enxergar aqui que essa artéria tem essa espessura gordinha e essa outra está bem fininha? Isso é um vasoespasmo, tá? Então, provavelmente é uma fase um pouco mais tardia. Esse paciente já teve aneurisma tratado, mas aquele sangue que ficou lá irritou os vasos e gerou o vasoespasmo. Isso aqui a gente vai precisar tratar. Tá? Em geral, aí o tratamento é endovascular, é via cateterismo cerebral. Eu subo com um balão aqui e faço uma dilatação do vaso para fazer ele ficar gordinho de novo. Enfim, o início do vasoespasmo normalmente se dá entre o 3º e o 12º dia pós-sangramento. É raro antes de 3 dias e é raro depois de 12 dias. Mas há casos descritos de até 30 dias. Se a média é entre 3 e 12 dias, o que eu vou orientar como neurocirurgião para o clínico da UTI? Esse paciente tem que ficar na UTI 14 dias. Ele vai ficar lá enchendo o seu saco, porque ele está bem. Ele vai dizer, pô, mas por que eu estou aqui? A primeira semana ele aguenta, na segunda ele vai encher sua paciência. A sua e do neurocirurgião que está passando. Dizer, mas eu já estou bem, eu quero ir para o quarto e tudo. Nesse contexto, você libera? Não. Esse paciente, ele vai... Se você liberar, ele vai para o quarto, às vezes ele vai de alta para casa, ele vai ter vasoespasmo em casa e ele vai chegar com um AVC já definido que poderia ter sido detectado previamente e bem tratado, rápido, sem sequela. Se você libera precocemente, um abraço. Certo? Bom, manejo clínico. O que o generalista precisa saber num contexto de HSA? Você vai assegurar o ABC, novamente. Você vai fazer avaliação clínica e neurológica. Em caso de piora neurológica, você tem que descartar, além de vasoespasmo, certo? Mais frequente, mais uma vez, depois do 3º dia, mas pode acontecer no 1º dia, o paciente está esperando transferência com você lá na UPA. Certo? Pode acontecer? Pode. Vasoespasmo ou hidrocefalia. O sangue no espaço subaracnoide, ele misturado junto com o líquor, às vezes ele forma coágulo, que compromete a drenagem do líquor pelo cérebro. Se eu comprometo a drenagem do líquor pelo cérebro, o que vai acontecer? O líquor vai acumular. Hidrocefalia. Outra causa de rebaixamento num contexto agudo para esse paciente. A gente tem que ficar de olho. Tá? Enfim, se tiver hidrocefalia, a gente vai ter que colocar um dreno nesse paciente para tirar esse líquor que não está sendo bem drenado. Esse paciente vai ficar monitorizado em CTI por 14 dias, você vai contatar um neurocirurgião e ele vai fazer Doppler transcraniano por 14 dias. Os 14 dias de UTI ele vai fazer. Para quê? O Doppler, ele consegue verificar precocemente quando o vaso está começando a fechar. Se eu pego o vasoespasmo no início, eu trato ele logo e eu evito que o vaso feche de uma vez e esse paciente tenha um AVC. Então, o certo é fazer Doppler diário, se conseguir, 2 vezes por dia. O Doppler veio alterado, Doppler transcraniano. Aí você vai pedir
provavelmente uma angiorressonância ou uma angiografia, o cateterismo cerebral. Confirmou o vasoespasmo? Tem sintoma? Aí vai ligar para o neurocirurgião endovascular, a gente vai lá e trata o vasoespasmo, certo? Controle de PA e distúrbios metabólicos tem que ser feito também. E de medicação, a principal, isso é questão de prova de resistência, nimodipina. Vocês, num ambulatório de hipertensão aqui, eu duvido que alguém já prescreveu nimodipina para alguém. Vocês prescreveram nifedipina. Nimodipina não. São primos. É um bloqueador de canal de cálcio também, só que descobriu-se de maneira indireta que o nimodipino ele melhora o prognóstico dos pacientes. A gente não sabe por quê, mas ele tem uma relação com o vasoespasmo. Há quem diga que ele previne vasoespasmo, não é verdade. Mas, por algum motivo, o nimodipino, o paciente que toma nimodipino no contexto de HSA, ele tem um melhor prognóstico. Tem que fazer para todos os pacientes, tá? 60 miligramas de 4 em 4 horas por 14 dias, pelo menos. Na verdade, pelo tempo de internação. Manejo cirúrgico. Já estou acabando. Quando indicar tratamento para HSA neurismática? Sempre. Se romper, o paciente já tem sorte de estar vivo. Se romper de novo o aneurisma, se você não tratou o aneurisma já rompeu. Aí ele formou aquela casquinha que fez ele parar de sangrar. Só que aquilo ali é frágil. A chance daquele coágulo que está tamponando o aneurisma que rompeu, dele sangrar de novo é altíssima. A gente já viu isso. Então, todos os pacientes com HSA neurismático têm que ser tratados. Tá? Quais as técnicas possíveis? Aí você tem, a gente brinca, né? Eu sou neurocirurgião endovascular, a gente brinca com o neurocirurgião vascular tradicional, o Robson, por exemplo. A gente diz que existe o novo e o velho, né? Então, existe o velho, que é abrir a cabeça, e existe o novo, que é quase cirurgia espiritual. Porque a gente não corta nada. A gente trata isso aqui com o buraquinho de uma punção. Você sai sem corte, você não leva um ponto. É sensacional. Né? A gente funciona a artéria, ou artéria femoral, ou artéria radial, entra com o catéter, vai lá em cima no cérebro, eu vou mostrar para vocês, coloca as micromolas dentro do aneurisma, fecha o aneurisma e o paciente sai sem nenhum corte. Muito melhor, vamos combinar. Enfim, mas tem a sua indicação, o endovascular. Eu sou endovascular, então o meu viés é para esse lado. Mas existem boas indicações. A endovascular hoje, os neurocirurgiões velhos vão dizer que é pior, que não sei o que e tal, mas na cabeça da mãe deles eu conheço vários casos, eles mandam embolizar. Enfim, manejo cirúrgico, tratamento endovascular, só a título de curiosidade para mostrar para vocês. Isso aqui é uma das técnicas que a gente usa, a gente faz um remodelamento do colo do aneurisma com balão. Como é que funciona? Eu faço a punção arterial, subo com 2 microcatéteres e com um fio da espessura de um fio de cabelo. Tá? Isso é feito num aparelho de hemodinâmica, um aparelho de raio-x especial. A gente faz isso tudo sob visualização com raio-x, com um aparelho de hemodinâmica. A gente bota 2 catéteres. Aqui nessa técnica a gente coloca um balão para ele ajudar a manter a mola no lugar, enquanto o outro catéter empurra a mola para dentro do aneurisma. No final eu desinsuflo o balão e eu tenho uma bolinha bem bonitinha feita lá de coils, que a gente fala, né, de micromolas compactas, fechando o aneurisma. O aneurisma que estava roto aqui, ele está fechado. Essas molas, elas vão ocupar espaço e o que sobrar de espaço entre elas, trombose, pela própria cascata de coagulação do paciente. O sangue não entra mais no aneurisma e está resolvido, certo? A lógica do outro procedimento é você vir aqui no aneurisma que rompeu, está roto aqui, você vem e coloca um clipe na cirurgia aberta. Você clipa e fecha a entrada do aneurisma. A lógica do tratamento endovascular, vamos combinar que é muito mais elegante. A gente vai dentro do aneurisma, ocupa o espaço e o sangue não entra mais. Certo? É essa lógica aqui. Então eu coloco um balãozinho aqui e um outro catéter para colocar os foils dentro.
encho de coils, insuflo o balão enquanto estou enchendo de coils, desinsuflo o balão, está lá o cast, as micromolas condensadas ocupando o espaço. Esse é um caso nosso. Aqui a gente, vocês conseguem ver aqui, tem um aneurisma, né? Aqui o balão a gente terminou de encher com as micromolas, e depois vai desinsuflar o balão. Tá? O balão está aqui insuflado, desinsufla, está fechado o aneurisma. Aqui, ó, vocês estão vendo que isso aqui é sangue com contraste. O aneurisma já está totalmente preenchido e não está mais entrando sangue. Você vê só o artefato metálico da mola dentro do aneurisma. Certo? Aqui um outro caso, mesma coisa. Insuflamos o balão, enchemos de mola, outro aneurisma, e é isso. Bom, essa aqui é a nossa equipe. Hoje nós somos 4 cirurgiões, o Dr. Robson, o Dr. Orlando e o Franklin e eu.